no poderoso nome de Jesus. Obrigado pela vida do teu servo. Amém e amém. Glória a Deus. Boa noite a todos. Shalom. Paz do Senhor. Graça e paz. Do voltar a dormir. Amém. Louvado seja Deus. Tomar um gole de água, para não ficar tossindo que nem o pastor Tiago aqui. O pessoal está subindo aqui, já está ficando rouco. É a pastora Flávia, o pastor Tiago. Meus irmãos, abra a sua Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 13. Para variar, eu quero trazer um sermão expositivo, como sempre. Eu sou apaixonado por sermões expositivos. Está dentro de mim isso. Não sei se foi minha formação batista, sei lá o que foi, que me deixou desse jeito, mas eu gosto desse jeito mesmo. Amém? Abre aí, nós vamos ler Gênesis no capítulo 13. Põe para mim aqui, por favor. Gênesis 13. Amém. Nós vamos ler de 1 a 18. Abraão saiu do Egito e subiu para o Neguebe, junto com sua mulher, com Ló e com tudo o que possuíam. Abraão era muito rico e tinha muitos rebanhos, prata e ouro. Do Neguebe prosseguiram em sua jornada, acampando ao longo do caminho em direção a Betel. Por fim, armaram as tendas entre Betel e Ai, onde haviam acampado anteriormente, e aonde Abraão havia construído um altar. Ali Abraão invocou o nome do Senhor outra vez. Ló, que viajava com Abraão, também havia enriquecido e possuía rebanhos de ovelhas, gados e muitas tendas. Os recursos da terra, porém, não eram suficientes para sustentar Abraão e Ló, com todos os seus rebanhos vivendo tão próximos um do outro. Logo, surgiram desentendimentos entre os pastores de Abraão e os de Ló. Naquele tempo, os cananeus e os ferezeus também viviam na terra. Então Abraão disse a Ló: não haja conflito entre nós ou entre nossos pastores, afinal somos parentes próximos. A região inteira está à sua disposição. Escolha a parte da terra que desejar e nos separamos. Se você escolher a terra à esquerda, ficarei com as terras da direita. Se preferir as terras da direita, ficarei com as terras à esquerda. Ló olhou demoradamente para as planícies férteis do Vale do Jordão, na direção de Zoar. A região toda era bem irrigada, como o jardim do Senhor, ou como a terra do Egito. Isso foi antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si todo o Vale do Jordão, a leste onde estavam. Partiu para lá e se separou do seu tio Abraão. Assim Abraão continuou na terra de Canaã, e Ló mudou suas tendas para um lugar próximo de Sodoma e se estabeleceu entre as cidades da planície. O povo dessa região, porém, era extremamente perverso e vivia pecando contra o Senhor. Depois que Ló partiu, o Senhor disse a Abraão: olha até onde a sua vista alcançar, e todas as direções, norte, sul, leste e oeste. Toda esta terra que você está vendo, até onde a sua vista alcançar, eu dou a você e a seus descendentes como propriedade para sempre. Eu lhe darei tantos descendentes quanto o pó da terra, de modo que se fosse possível contar o pó da terra, seria possível contar seus descendentes. Vá e percorra a terra em todas as direções, porque eu a dou a você. Então Abraão mudou seu acampamento para Hebrom e se estabeleceu junto ao bosque de carvalho,
que pertencia a Manre. Ali construiu mais um altar ao Senhor. Amém? Santo Deus, nós agradecemos a Ti por esta palavra. Agradecemos porque o Senhor é um Deus misericordioso, um Deus que tem nos abençoado, um Deus que tem nos guardado, um Deus que tem nos instruído todos os dias, o caminho em que devemos andar, o caminho que devemos seguir, o caminho onde não devemos andar. O Senhor é aquele que nos instrui. Nessa noite não seja diferente, que diminua eu, que o Senhor cresça, ó Pai, que o Senhor venha prevalecer nesta noite, falando aos nossos corações, e para isso pedimos em nome de Jesus, que seja repreendido, ó Pai, do meio de nós, toda a distração do inferno, tudo que não pertence a Ti, toda a preocupação, todo o sono, tudo aquilo que impede, ó Pai, de ouvirmos a Tua palavra nesta noite, ó Pai, clamamos a Ti, vem e abençoe a cada um de nós, nesta noite, ó Pai, Te agradeço, porque és em nossas vidas, e em nome de Jesus te agradecemos, amém e amém. Quero dar um pano de fundo para nós nessa noite. Nós já conhecemos a história de Abraão, conhecemos a história de Ló. Abraão, aqui no caso era Abrão ainda, não era Abraão, e nem era Sara, era Sarai. Eles ainda não tinham mudado de nome. Aqui é o começo da vida de Abraão. Ele era descendente de Sem, né? O seu bisavô era Serug, o seu avô Naor, né? E seu pai Terá. E Terá, que era o seu pai, teve 3 filhos. E ele era tão sugestivo que ele pôs o nome do pai dele no filho dele. Então ele teve Abraão, Naor e Harã. Naor, o pai de Terã chamava Naor também. E o pai era tão sugestivo que pôs o nome do pai dele de Naor também, né? E nós vemos aqui agora que Abraão se casa com Sarai, e que era meia-irmã dele. Sarai era filha só do pai, né, de Terã, não era filho da mãe, da mesma mãe de Abraão. E também falamos aqui sobre a esposa de Naor. Harã tem um filho que se chama Ló, e Naor tem uma esposa que se chama Mical, que era filha de Harã, seu irmão. Olha que confusão, tremenda, mas essa era a descendência desse povo. Lá no capítulo 12, Deus tem um chamado para Abraão. Nesse período morre Harã, Deus chama, lá ainda em Ur dos Caldeus, e Ur dos Caldeus, meus irmãos, por incrível que pareça, era uma cidade próspera, era uma cidade rica, era uma cidade populosa e adiantada, né? Era um centro pagão da Mesopotâmia do sul, a 350 quilômetros de Bagdá. Era uma cidade muito bem rica, eles estavam bem. Abraão, seu pai, sua família estava bem. Eles eram pessoas de poder aquisitivo, mas Deus chama, lá no capítulo 12 de Gênesis, chama a Abraão para ele sair da terra dele, para ele sair da sua parentela, e para ir para um lugar que Deus ainda não havia falado a ele, mas mandou ele sair daquele lugar, e ele, como um ato de fé, toma essa atitude. Seu irmão Harã morre, ele pega o seu pai, pega a sua esposa, pega o seu sobrinho Ló, saem dali em caminhada para Canaã. Só que eles, como eram bem, eles levam gados, levam empregados, levam todas as famílias e leva toda a família. E é interessante que eu estava vendo no mapa geográfico ali, olhando o posicionamento, era um triângulo, assim, vamos dizer assim. Ele saiu de Ur, pegou o rio Eufrates todinho para chegar a Harã, sendo que ele poderia muito bem ir por baixo para chegar para Canaã. Só que esse caminho por baixo, que levaria muito menos tempo,
não dava para passar com gado, não dava para passar com animais. Então a gente entende o porquê ele sai, sobe e anda muito mais, vai até Harã, quilômetros e quilômetros até Harã, antes de chegar a Canaã. Aí a gente entende que realmente Abraão era bem financeiramente, porque ele tinha gado, tinha bens, saiu de Ur, bem de vida, e vai por ali. Não precisava sair, mas ele obedeceu a Deus e saiu. Saiu sem destinos, ia para Canaã, foi para Canaã, no sentido de Canaã. E nesse inteirinho aí, onde morre seu irmão e eles chegam em Harã, e ali em Harã, eles ficam bastante tempo. Há quem diga 15 anos, eles ficam em Harã antes de ir para Canaã, né? E ali, ele tem uma nova presença de Deus, aparece para ele, reafirmando o posicionamento dele. Olha, sai daí e vai para onde eu vou te mandar. Abraão sai dali novamente, começa uma caminhada, o seu pai Terá morre naquele lugar, em Harã, né? E ele segue jornada junto com seu sobrinho Ló, né? E sua esposa, e vão rumo ao destino que eles tinham que ir. Ur era uma terra de politeísta, de idólatras. Abraão, o seu pai, construía estátuas, estátua, né? Era estátua. Uma escultura, ele fazia escultura de santos, de deuses, de imagens. O pai, Terã, fazia isso. E Abraão foi chamado por Deus e de repente ele não aceitava mais o politeísmo que era na terra de Ur. Uma cidade idólatra, uma cidade que era politeísta, adorava vários deuses, né? E isso incomodou Abraão. E Abraão ouve a voz do Senhor, sai daquela terra, né? E vai em rumo aonde Deus havia determinado para a vida dele, junto com seu sobrinho. Primeiro, nós temos que ouvir o chamado de Deus e estar atento ao chamado dele. Deus, ele tem um chamado para mim e para você, sim ou não? Tem? Amém. Deus tem também uma promessa na sua vida? Amém. Louvado seja Deus. Primeiro vem o chamado, que exige renúncia. Sai da tua terra, sem rumo, sem saber para onde vai. Isso é um ato de fé. Além do chamado e da promessa, nós temos também que manter a comunhão sempre. Desde onde temos que levantar altares, que Abraão fazia muito. No Gênesis 12, 7, na parte B, Abraão levanta um altar para Deus. Deus fala com ele e ele levanta um altar. E meus irmãos, aqui hoje, o que nós podemos falar sobre altar? Altar é a adoração, o altar que nós podemos levantar é o louvor, é o sacrifício, é o jejum, é o ler a palavra de Deus e principalmente obedecer. Isso é levantar um altar a Deus. É isso que nós precisamos fazer todos os dias. Você tem promessa? Levante um altar para o Senhor. Você tem um chamado? Levante altar para o Senhor. Para saber o rumo que você vai tomar, levante um altar ao Senhor todos os dias. Abraão vai para o Egito, e lá esse pai da fé mente para o faraó, dizendo que a sua mulher era irmã dele. Ele não mentiu, era meia irmã dele, né? Mas ele, com medo do faraó lá no Egito matá-lo, porque ele chegou até o Egito, por quê, pastor? Chegou até lá porque havia fome naquele tempo, muita fome. O mundo vivia em fome e o Egito tinha abundância de coisas e todos partiram para lá.
o rumo se direcionou para lá, né? E Abraão foi para lá, parar na mão de Faraó, e ele falou para ela: olha, fala para o Faraó que você é minha irmã, senão eu vou morrer aqui. E Faraó se agradou, a primeira coisa que ele viu, e é interessante isso, eu estava falando para a Márcia. Sabe quantos anos tinha Sarai aqui? 65 anos. Eu falei: nega, tem a sua idade. Tem a sua idade, 65 anos. Eu falei: caramba. E eles falavam aqui, na Bíblia fala que ela era formosa, ela era linda, ela era bonita, que nem minha esposa. Hoje tem pão. Hoje tem pão. Aí, meus irmãos, para você ver, fala: como que pode? Como que pode? 65 anos, ela era formosa, bonita, linda. Sabe quantos anos morreu Sarai? 127 anos. Então ela estava na flor da idade. Para quem morreu com 127 anos, né, pastor? Estava na flor da idade, 65 anos. Né? Oh, Deus de glória, né? Quem veio aqui no sábado sabe o que eu estou falando, né? Jesus amado, né? Em resumo, como Abraão se livrou disso? Deus manda uma praga para esse faraó, um problema sério para ele lá, e de repente esse faraó fala para Abraão: Abraão, o que você fez para mim? Por que você não falou que era sua esposa? Por que você esperou Deus me castigar? Aí ele dá uma bronca em Abraão, abençoa Ló. Eles saem de lá com mais ouro, com mais prata, com mais gado, com mais empregados. É bom levar essas broncas, né? Essa bronca é gostosa de levar, né? Saindo com tudo isso do Egito. E Abraão sai do Egito e caminha. Verso 2, que nós lemos no capítulo 13, ele diz que Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Ló também tinha rebanhos, gados e tendas. As bênçãos financeiras sobre Abraão, meus irmãos, eram tanta, que sobrava para Ló. Ló era abençoado graças a Abraão. Ló começou a enriquecer de tal forma graças a Abraão. No caso aqui é Abrão, né? Mas chegou um momento que Ló ia atrás de pastos, e chegando lá, estava o gado de Abrão. E os pastores, os dois começaram a brigar, porque não havia mais espaço. Eu imagino o tanto de gado que tinha, porque eles começaram a brigar por pasto, não tinha pasto suficiente naquele lugar que eles viviam, de tanto era a abundância que havia na vida deles, e começaram a brigar, começaram a discutir, a ter uma briga, a ter um atrito, porque eles eram prósperos, né? Não tinha como caminharem juntos. E Abraão chama Ló e decidem se separar. Primeira lição que nós aprendemos aqui. O texto de Gênesis 12:1 diz: Abraão, sai da tua terra, e ele obedeceu e saiu, e segue da sua parentela. Abraão estava obedecendo? Não. Ainda não. Deus manda esta situação porque era necessário que Abraão abrisse mão de Ló. Deus faz essa situação acontecer na vida deles, porque Deus queria só Abraão. O chamado era para Abraão, o chamado não era para Ló. Ló simplesmente aproveitou, mas o chamado não era para Ló. Ló não tinha o mesmo coração de Abraão, meus irmãos. Ló não tinha o coração, Ló não tinha ouvido o mesmo chamado de Abraão. No capítulo 12 nós vemos Abraão construindo 2 altares para Deus, enquanto que Ló não havia levantado nenhum até então. Ló não levantou altar nenhum para Deus.
Deus não falou com Ló. Deus havia falado várias vezes com Abraão. Era Abraão que era para ser abençoado. Nós começamos a desconfiar agora que era hora de Abraão abdicar da presença de Ló, se afastar de Ló. Convenhamos, a promessa de Deus que Deus havia dado a Abraão era enorme. De ti farei uma grande nação. Essa era a promessa de Deus para Abraão. Olha que promessa maravilhosa. Linda essa promessa de Deus para Abraão. O sobrinho poderia ser uma carta na manga. Talvez Abraão pensou isso. Eu tenho 75 anos, quando ele recebeu a chamada de Deus, Abraão tinha 75 anos e Sara 65 anos. Talvez Abraão pensasse assim, olha, e se não der certo de ter um filho, eu e minha esposa, quem vai dar continuidade à minha descendência é Ló. Então vou levar, não tem problema nenhum. Vou tentar levá-lo, ele vai comigo. Ló vai dar uma volta comigo aqui. Mas Deus queria mudar isso, pois isso poderia desmotivar a fé de Abraão. Se ele desse continuidade a isso, ia desmotivar a fé de Abraão. E Abraão chama Ló e diz, lá no verso 9, não tem como ficarmos juntos, mas se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. A primeira coisa que você precisa saber quando você está na rota da promessa, e você tem promessas em sua vida, você vai ter que abrir mão de coisas ou de pessoas que irão desmotivar a sua fé, que não estão na sintonia que você está. Você vai ter que desfazer de pessoas, de coisas que hoje podem desmotivar a sua vida de dar continuidade na promessa de Deus para você e para a tua família. Você começa a ter que rever o seu caminho. É necessário revermos os nossos caminhos. Mas, pastor, o senhor está falando de pecado? Não, porque isso você já não deve ter mais na sua vida. Abraão não era idólatra, ele saiu da idolatria, ele abriu mão da idolatria, ele abriu mão dos deuses falsos que não lhe respondia, e teve que abrir mão de muitas mais coisas, mas talvez não havia percebido que tinha que abrir mão do seu sobrinho, mas agora era chega para lá de Deus. Ele tinha que abrir mão de Ló, para que a sua vida pudesse dar continuidade, para que ele pudesse ser abençoado, para que Deus pudesse dar continuidade àquilo que Deus tinha na vida dele. E eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Qual é o Ló que nos tem desvirtuado da promessa de Deus? Qual é o Ló que nos tem desvirtuado da promessa de Deus? Não responda. É entre você e Deus. Não vai responder aí para o seu irmão, não. É entre você e Deus. Nós sabemos que tem algo que não combina com você, com quem quer caminhar na rota da promessa. Nós sabemos de pessoas que estão nos influenciando a sair da rota da promessa. Estão nos confundindo. O nosso modo de pensar, de influência, da nossa maneira de viver, da nossa família, do nosso casamento. Qual é o Ló que nós precisamos abrir mão todos os dias? Qual é o Ló que tem te incomodado? Qual é o Ló que tem te afastado do caminho que Deus determinou para a tua vida? Para a rota
da promessa de Deus sobre a tua vida. O que hoje você pode parar e pensar, falar, ó, há algo que tem me incomodado, há algo que tem me atrapalhado. Há situações que eu tenho vivido hoje que tem me distanciado da promessa de Deus. Porque você no começo eu perguntei, você tem promessa de Deus? Você falou, tenho. Você tem chamado de Deus? Tenho. E o que até hoje impede você de estar cumprindo a promessa de Deus na tua vida? O que tem barrado a sua vida de ter hoje continuidade das promessas de Deus? Qual o Ló que tem incomodado a sua vida? Deus pede para você nessa noite, é tempo hoje é o tempo de você separar o Ló da sua vida. Deus quer que hoje você abdique do Ló que tem incomodado a tua vida. Eu não sei o que é. Eu quero que você pense nessa noite. Sabe por quê? Vamos continuar. Abraão, em um ato de respeito, ele diz para Ló. Na verdade, foi um ato de desrespeito de Ló, porque Abraão era mais velho, era tio. E naquela cultura, quem primeiro podia fazer as coisas era o mais idoso, né? Em respeito, e Ló foi desrespeitoso, mas em simpatia, numa gentileza, Abraão chega para Ló e fala, Ló, olha, escolhe o que você quer. E é lógico, Ló, muito astuto, vê todo aquele verde da planície, regado pelo rio Jordão, próspero, tão próspero como o do Egito. Os olhos deles cresceram e ele diz, é para lá que eu vou. E Ló toma posse de lá, da Campinas do Jordão. Abraão fala, escolhe, porque se você for para lá, eu vou para o outro lado. E o lado que Abraão escolheu era deserto. Era deserto. A palavra diz que Ló se estabelece e chega a uma cidade chamada Sodoma. E foi se aproximando até essa cidade. O versículo 13 que nós lemos do capítulo 13 diz, ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Mais uma lição que temos que aprender nesse texto é o seguinte: a rota da promessa, haverá momentos que devemos fazer escolhas e tomar decisões. Na rota dessa promessa de Deus, desse chamado de Deus para a tua vida, haverá momentos que você vai tomar decisões. Você faz escolhas todos os dias. Por exemplo, você escolheu vir ao culto hoje. Isso é uma escolha, né? Você pode escolher o que você vai comer, o que você vai vestir, o que você vai assistir, isso é uma escolha. Sim, mas agora você tem decisões que são muito mais importantes na vida. Como quem você vai namorar, com quem você vai casar, a carreira que você vai seguir, que tipo de pai você vai ser, que jeito de mãe que você vai ser, que jeito que você vai tratar suas finanças. Agora é importante você decidir isso. Isso é algo importante que você tem que decidir na tua vida. Estamos em um momento de tomarmos uma decisão muito importante entre Ló e Abraão. E Abraão deixa Ló escolher. Mas Ló se equivoca e em sua escolha tomou uma decisão muito, mas muito errada. Muito errada. Ele tomou uma decisão em questões financeiras, não consultou a Deus. Ló nunca consultou a Deus. Nunca você vê no texto que Ló consultou a Deus. Ló não levantou altares para Deus. Ele foi por osmose atrás de Abraão.
Nunca decidiu seguir porque Deus havia determinado sobre a vida dele. Ele nunca falou para Deus: Deus, para onde eu tenho que ir? Só foi. Ló não estava nem aí para o que Deus queria para a sua vida. Ele estava interessado na ganância de enriquecer mais, no aumento do seu gado, e com isso Ló leva sua família, seu gado, seus empregados para perto de Sodoma e Gomorra. E o texto diz que ele ia crescendo até chegar perto da cidade de Sodoma e Gomorra. E o texto diz que os homens de lá eram maus. O texto diz que os homens de Sodoma e Gomorra eram maus e não respeitavam a Deus. Amados irmãos, não tomamos decisões erradas nas nossas vidas. Nunca nós podemos tomar uma decisão tão séria sem antes consultar a Deus. Nunca tome uma decisão antes de consultar a Deus. Ló seguiu um caminho de morte, de destruição. O texto lá adiante nos relata que Ló perdeu a esposa, ela morreu. Suas filhas se desviaram, fizeram incesto com o pai. Ele perdeu o gado, ele perdeu a família, ele perdeu a casa, ele perdeu os bens, ele perdeu tudo o que ele havia conquistado, porque não consultou a Deus, porque não pensou em Deus, pensou, apenas na riqueza, apenas nos bens, apenas os seus olhos vislumbraram coisas para o seu bem financeiro. E ele perdeu tudo que ele tinha. Ficou sem nada. Uma escolha errada, pois deveriam ter consultado a Deus. Deixa eu falar algo para vocês, meus irmãos. Antes de tomar uma decisão, nós devemos orar, buscar, jejuar a Deus, para saber o que nós devemos fazer da nossa vida. Meus irmãos, às vezes nós pensamos assim: mas pastor, eu recebi uma proposta de emprego maravilhosa. Eu já vi casos assim: pastor, eu vi uma vez uma pessoa que recebeu 3 propostas de emprego, uma melhor que a outra, uma mais que a outra, ele começou a fazer leilão, quem paga mais eu vou. Só que ele saiu de um lugar que ele tinha domínio, que ele tinha convicções daquilo que ele fazia, era bem tratado, era bem conceituado, as pessoas o amavam, ele amava as pessoas, ele não tinha estresse. Ele mudou para o trabalho para ganhar muito mais, mas o que ele ganhava, gastava em remédio por causa do estresse, por causa das preocupações, não tinha mais folga, não tinha mais nada. Acabou a paz dele, a paz que ele tinha acabado, porque ele fez uma má escolha, pensou apenas na parte financeira. E não é só isso que eu quero dizer. Quando nós falamos: pastor, eu achei uma menina, eu vou casar com ela, é a mulher da minha vida, e escolheu, os olhos brilharam e se casou. Pergunta para o pastor Tiago, quantos casais ele recebe lá, querendo separar, porque escolheu errado, porque não escolheu perguntando para Deus: Deus, ela é a escolhida minha, ele é o escolhido meu. Quantos caras que nós não vimos, quantas pessoas, meninas, que encontraram rapazes com um carrão, mas o carrão era do pai. O menino jogava videogame o dia inteiro, o menino era tranquilão, né? Não gostava de trabalhar, não gostava de fazer nada. Quando casou, Jesus amado. Quantas histórias nós não sabemos, meus irmãos, da escolha mal feita que nós fazemos sem consultar a Deus. Tudo porque não consultamos a Deus. Quantas pessoas já não fizeram sociedade erradas? Isso foi o pior. Uma vez eu fiz uma sociedade com um rapaz de uma igreja, advogado. Não estou falando mal de advogado. Fiz sociedade com esse advogado, eu abri uma câmara arbitral com esse advogado. E nesse dia nós fomos orar, todos nós reunimos na inauguração da câmara arbitral.
E a Márcia, nós estávamos orando e Deus falou para a Márcia assim, ó, Deus está falando para vocês que enquanto estiver a mão limpa, vocês vão progredir aqui. E nada progredia, e nada ia para frente. Eu falei, Jesus, o que é? Aí nós descobrimos que o nosso sócio abençoado, servo de Deus, ia para a igreja, aprontava. Consulte a Deus, ore a Deus, busque a resposta de Deus, peça sinal para Deus. São decisões que nós temos que tomar, meus irmãos, e ela vai impactar lá adiante a tua vida, a vida da tua família. Então é necessário nós fazermos como Abraão e não como Ló, agirmos como Abraão e não como Ló. Problemas que você vai adquirindo no decorrer da vida, pois não fizemos a escolha como Abraão. Já vivi isso, meus irmãos, já vivi isso. Abraão não tomava decisões pelo que seus olhos viam. É lógico que Abraão viu que o lugar que Ló escolheu era melhor. Ló escolheu um lugar verdejante, e Abraão um deserto. Mas Abraão não estava preocupado com isso, pois Abraão pensou, o importante é com quem eu estou, e não aonde eu estou. O importante, meu irmão, é com quem você está, não onde você está. Com José foi assim. José levou Deus para o Egito e virou governador. Daniel levou Deus para a Babilônia e virou governador. É quem você leva com você. É quem. Isso quer dizer com quem você leva, não onde você está. Aprenda a acordar pela manhã, meu irmão, e levar Deus para onde quer que você vá. Aprenda a acordar e falar para Deus, hoje eu tenho que visitar um parente perturbado. Vai com Deus, leva Deus até o seu parente, leva Deus ao seu trabalho, leva Deus em sua condução, leva Deus aonde você for. Leva Deus. Não importa onde você está, importa o que você levou com você. Entenda isso, entenda isso. Importa, pois, onde você colocar a planta dos seus pés, Deus irá prosperar, Deus trará alegria, Deus trará saúde, Deus trará bênção na sua vida, porque você tem promessa, porque você tem chamado, Deus vai com você aonde você for. Paulo que disse para Timóteo, que o dinheiro, é a raiz de todos os males. Então não tome decisões pensando no hábito financeiro. Não que isso não seja importante. O texto é bem claro, buscai primeiro o reino de Deus. As demais coisas, elas serão acrescentadas na sua vida. Elas vão ser acrescentadas na sua vida. Deus tem uma promessa, e Ele é fiel para cumprir na tua vida. Se Deus tem uma promessa, esteja atento a Ele, obedecendo a Ele, seguindo a Ele, ouvindo a palavra dEle. Mesmo que se levantem contra você, Deus irá cumprir com sua promessa que Ele tem com você. A única coisa que pode impedir você de receber a promessa é você mesmo. A única pessoa que pode impedir você de ser abençoado por Deus é você mesmo. Então o texto continua no verso 14.
Deixa eu te lembrar primeiro. Eu falei sobre abrir mão dos lós da sua vida. Amém? Já lembrou do ló da sua vida? Já vai mandando embora aí. Eu falei que quem está na reta da promessa tem que estar muito atento às escolhas que precisa fazer e nas decisões que você precisa tomar. Amém? E terceiro, é com atitude que você vai tomar posse da sua promessa. Abraão começa a ver metade do povo que estava com ele indo embora e diz: eu vou ser pai de uma grande nação, e está diminuindo. Está indo tudo ao contrário da promessa. Ele deixou Ló no caminho com um monte de gente, o pai morreu, toda a promessa que me foi feita. Só que Deus, a partir do verso 14, e Deus, é engraçado, porque Deus havia parado de falar com Abraão. Se você pega o texto, né, a última vez que ele fala com Abraão foi lá no começo do chamado dele. Depois não fala mais, porque ele saiu com Ló. Agora que Ló largou ele volta a falar, Deus volta a falar com Abraão. No versículo 14, Deus diz assim: diz o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele. Depois que Ló se separou dele, Deus fala com Abraão. Deus fala assim: acalma teu coração. Ele fala assim: dá uma olhada para a direita, dá uma olhada para a esquerda, dá uma olhada para frente, dá uma olhada aí para trás. Abraão, tudo que você está vendo, eu vou dar para você. Meu irmão, minha irmã, olha para a tua direita, olha para a tua esquerda, olha para frente, olha para trás, tudo que você está vendo, Deus vai dar na sua vida. Deus vai cumprir a promessa dele na tua vida. Mas você tem levantado altares para Deus? Você tem orado? Você tem buscado? Você tem feito sacrifício para Deus? Qual a sua atitude perante as promessas de Deus? São coisas que nós temos que fazer. Levantar altares para Deus. Sermos gratos a Deus e, em primeiro lugar, obedecer a Deus. Obedecer a Deus. E Deus intensifica e diz para Abraão: você consegue contar a areia? Você consegue contar a areia? Só tinha areia, ele estava no deserto. Como você não consegue contar, eu vou multiplicar sua descendência como esta areia. Abraão, mesmo que você ache que as coisas estão indo na contramão, eu porém estou firmando minhas promessas com você. Descansa. Eu estou vendo, eu estou assistindo, as promessas de Deus com vocês é a mesma. Deus prometeu salvar tua família, não prometeu? Vai salvar tua família. Deus prometeu para você, meus irmãos, que Ele iria prosperar a sua vida. Ele vai prosperar sua vida. Não olhe para o lado mal. Tudo está indo ao contrário, tudo não está acontecendo. Deus vai cumprir a promessa dele na tua vida. Quando você pensar que está indo tudo na contramão, Deus lhe diz: ei filho, eu estou contigo, eu vou contigo. A promessa está de pé. A promessa que eu fiz para você está de pé. Creia, acredite, confie, acredite, percorra. E ele diz mais adiante, versículo 17: levanta-te, Abraão, percorre essas terras, e no seu comprimento e na sua largura, porque eu vou dar para você. Percorre toda a terra, percorre, corra, ande, busque, veja,
Tome posse de tudo aquilo, porque Deus vai te dar. Deus vai te dar. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manré, que está junto ao Hebrom. E ali, a primeira coisa que ele faz, levantou um altar ao Senhor. Ele levanta um altar ao Senhor. Ele adora o Senhor, ele busca o Senhor, ele louva o Senhor, ele sacrifica ao Senhor, ele se dedica ao Senhor. O coração de Abraão era voltado para Deus, o coração de Ló era voltado às riquezas, às coisas do mundo. Mas as promessas de Deus seguiram aquele que tinha Deus no coração. As promessas de Deus vão continuar te seguindo, se você continuar seguindo a Deus, se você continuar obedecendo a Deus, se você continuar levantando altares para Deus, se você continuar a se posicionar na presença de Deus. Deus tem promessas na sua vida, Deus tem promessas na minha vida, Deus tem um chamado lindo para cada um de nós. E por que esse chamado ainda não floriu na sua vida? O que impede desse chamado dar continuidade na sua vida? Por que você barrou? Por que você parou? O que impediu você de dar prosseguimento àquilo que Deus chamou? Ao chamado de Deus na sua vida? O que te deixou paralisado? Nessa noite, Deus quer mudar o seu caminho, refazer o seu caminho. Vamos ficar em pé. Quero que você feche seus olhos. Eu quero que você nessa hora reflita. Eu quero que você pense. Eu quero que você busque na sua memória a promessa que Deus fez na tua vida. O dia que Deus te chamou. O dia que Deus te buscou, o dia que Deus te escolheu, o dia que Deus olhou para você e disse: esse vai ser mais um dos meus filhos. E o dia que Ele te chamou, Ele queria que você viesse e buscasse aquilo que Ele tinha de promessa para você. E eu quero te convidar, você que barrou sua promessa, você que interrompeu sua promessa, você que tem vivido talvez como Abraão, pensando que as coisas brecaram, as coisas pararam, nada vai dar certo. Por que nada vai dar certo? Eu quero dizer para você nessa noite, que Deus tem algo maravilhoso para te dizer, que Ele não esqueceu da promessa que Ele fez para você, ela continua em pé. A promessa que Deus fez para você continua viva no coração de Deus. Eu não sei o que te barrou, eu não sei o que te travou, eu não sei o que fez com que você olhasse para trás, mas nessa noite Deus quer voltar àquele dia na sua memória e trazer você de volta para os caminhos do seu chamado. O dia que Ele te chamou: filho meu, eu te amo, e eu, por te amar, quero te abençoar. E eu quero te convidar, se hoje você está nessa situação, se hoje você vive essa situação, eu não quero chamar todos não, eu quero chamar especificamente você que está com o seu coração hoje aqui assim, fala: olha, as coisas pararam, as coisas barraram, eu acho que não tem solução, mas hoje eu quero, Senhor, retomar a minha vida do meu chamado.
Deus está te chamando novamente. Deus avisou Abraão lá no versículo Gênesis 12:1, ele diz o chamado. Deus chama Abraão e fala: Abraão, saia da tua terra, da tua parentela. Depois, quando ele estava lá em Harã, ele fala novamente para Abraão: Abraão, caminha, vai para onde eu determinar na sua vida. E Deus nessa noite quer mudar esse rumo da tua vida, refazer o seu caminho. Se você está nessa situação, eu quero te convidar, vem à frente, nós vamos orar por você. Vem à frente, você que está nessa situação. Do que eu possa imaginar. Tem mais alguém? A começar por mim, todos nós temos um ló para jogar fora. Todos nós temos uma situação que barrou nossa vida, que nós achamos que não tem mais solução, e o Senhor está te chamando nessa noite. Nós vamos orar por essas pessoas. Você que quer ser abençoado ainda, há tempo. Nós vamos orar por eles. Eu quero convidar o povo da intercessão que vem orar por essas pessoas. Grupo de intercessão que puder orar por essas pessoas. Os pastores, os líderes de célula, podem orar por essas pessoas que estão aqui, em nome de Jesus. Você que não tem nenhum problema, nenhum ló na sua vida, feche os seus olhos aí, estenda as suas mãos, nós vamos orar em nome de Jesus. Santo Deus, em nome de Jesus, declaramos sobre a vida dessas pessoas nesta noite uma mudança, um tratamento, oh Deus, um tratamento radical sobre essas vidas. Deus, venha tratar a vida de cada filho teu que está aqui à frente, cada filho seu que está aqui, ó Pai, hoje entregando sua vida no altar, por situações que hoje ele não consegue resolver. Oh Deus querido, manifesta o teu poder sobre essas vidas, atende a necessidade desses servos teus que estão aqui hoje preocupados, ó Pai, em tudo aquilo que eles estão vivendo hoje. Trata, abençoa, em nome de Jesus, cada um deles. Coloca por terra, Pai, todas as barreiras, todos os lós da vida deles, tudo que tem impedido eles de caminharem, tudo que tem impedido eles, ó Pai, de estarem em pé, de irem adiante, de buscarem a Deus. Quebra agora, ó Pai, todo o laço do inferno que está, Senhor, barrando a vida deles, que está impedindo a vida deles de ir adiante, de prosseguir, ó Pai. Quebra isso agora, trata essas vidas, opera, Senhor, sobre essas pessoas nesta noite, trabalha no coração, trabalha na mente. Deus, libera na vida deles algo novo, coisas novas, pensamentos novos, atitudes novas. Oh, que eles levantem, Deus, nas suas vidas, ó Pai, altares a Ti, ó Pai, que eles levantem altares a Ti, ó Pai, que venham desprender, curar, tratar, abençoar a vida deles, a começar pela vida espiritual. Trata o coração, trata a alma, cura a alma desses que estão aqui, ó Pai, no Teu altar, clamando a Ti. Abençoa, cura, liberta, abençoa, prospera, muda. Em nome de Jesus eu te peço, Deus, vai de encontro às necessidades dessas pessoas, visita o seu lar, visita, Senhor, a alma dessas pessoas, visita o coração dessas pessoas. Deus, eu não sei a necessidade deles, mas o Senhor conhece. Então trata, abençoa, protege, cura, liberta, transforma. Em nome de Jesus, ó Pai, queremos ver um milagre acontecendo na vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, eu te peço, abençoa, Deus, a Tua igreja, abençoa as nossas vidas. Nós somos gratos a Ti, pelo que o Senhor tem feito em nós, em cada um de nós.
que nós possamos, ó Pai, refletirmos, ó Pai, e sermos gratos em tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Pai, por essa noite, pela Tua palavra, pela Tua instrução sobre nosso lar, sobre nossas vidas, sobre nossa família. Em nome de Jesus nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Queria que você rapidamente, antes de nós terminarmos, feche os seus olhos. Feche os teus olhos. Sinto muito forte. Eu não quero que ninguém olhe para quem está do seu lado, porque eu sinto que tem ainda muito Ló que a gente precisa abandonar nessa noite. E Deus está falando assim que Deus está falando que há Ló, alguns Lós na nossa vida, de decisões erradas que nós tomamos. Decisões erradas que nós tomamos. O meu intuito aqui não é expor ninguém, mas o Senhor sabe que Ele está falando com você. E às vezes você tomou decisões erradas na sua vida e você começou a criar Ló. E você falou: como eu vou me desvencilhar esse Ló? Não estou falando de casamento, irmãos, não estou falando disso não, porque isso é para a vida toda. Mas às vezes você fez alianças que não era para fazer. Às vezes com a tua palavra você deu legalidades na sua casa, na sua família, dentro do teu carro, do teu quarto, no seu emprego, com amizades. E Deus está falando: entregue esse Ló para mim hoje. Você não precisa, você sabe o que Deus está falando com você. E o que está passando na sua mente. Quero apenas que você diga ao Senhor: Deus, eu entrego esse lote hoje. Eu entrego essas situações hoje a Ti, Senhor. Eu não vou ser governado por estas situações. Eu não vou ser governado. Eu não serei governado por estas situações. Eu não serei governado por estas situações. Eu não vou ser governado. Oh Deus, não serei governado, Senhor. Não serei governado. Entrega. Deus está falando para você entregar. Aproveite esse momento. Aproveite esse momento. Entregue ao Senhor. Entregue ao Senhor. Entregue. Entregue ao Senhor. Sei que tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que
os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Levante suas mãos. Espírito Santo de Deus, nós entregamos, Senhor, todo o peso, Senhor, tudo aquilo que rouba a nossa paz. Ah, Deus, em nome de Jesus, tudo aquilo que nos faz dormir preocupados, entregamos nas tuas mãos, Senhor. Oh, toma conta deste Ló. Toma conta de consequências de decisões erradas. Oh, toma conta de tudo aquilo que a gente segurava em nossas mãos para termos o controle. Toma em tuas mãos, Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre ti. Que o Senhor coloque o rosto dele sobre ti e te dê a paz. Nós declaramos uma quarta, quinta, sexta, sábado, cheio da paz do Senhor, dias de paz, dias de bênção. Em paz você vai deitar, dormir e acordar, porque o Senhor te sustenta. Ou você sai deste culto aqui debaixo da glória de Deus, debaixo desta unção, debaixo desta presença, porque o Senhor está tirando toda a carga que impede que você realize obras maiores. Oh, Senhor, nos guarda, nos fortaleça, Deus, nesta noite. Em nome de Jesus. Você sai daqui debaixo desta bênção, em nome de Jesus. Eu quero te convidar para você abraçar umas 5 pessoas. E você vai dizer assim: o Senhor tira da tua vida todo ló que te impede de crescer. O Senhor tira da tua vida todo ló que te impede de crescer. Deus te abençoe. Amém.